Olá, tudo bem? Eu sou Ronaldo Melo e eu, junto com um grupo de pessoas, nós escrevemos um artigo e nós vamos compartilhar agora com vocês algumas informações que a gente acha que são relevantes para vocês. O nome do artigo que nós escrevemos se chama Um Olhar para Além do Concreto, o cárcere seletivo no Brasil e possibilidades da educação mediada por tecnologias. Eu sou professor convidado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou doutorando do Programa de Políticas Públicas e Formação Humana da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e sou pesquisador também do Laboratório de Inovação em Saúde, que é o que se chama LAIS, que é lá da UFRN do Rio Grande do Norte. Chamo agora a professora Heloísa. Olá a todas, olá a todos. Eu sou Heloísa Oliveira, diretora do Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias da UERJ e pesquisadora associada do LAIS, da UFRN. Olá a todos, eu sou Janaína Valentim, sou pesquisadora do LAIS, também pesquisadora do LAIS, e sou doutoranda na Universidade de Coimbra pelo 620. Pois é, no próximo slide a gente vai ver algumas questões históricas, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Antes, gostaria de justificar que o professor Ricardo Medeiros Valentim não está presente. Ele também nos ajudou, né, na elaboração desse nosso artigo para vocês. Ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, diretor do Laboratório de Inovações Tecnológicas LAIS, como falei anteriormente, né, e ele, por conta de outras agendas, não pôde estar presente, tá certo? Bom, nessa primeira etapa do nosso trabalho, do nosso artigo, a gente distribuiu falando um pouquinho da história da prisão aqui no Brasil. Nós pegamos alguns marcos. Em 1824, nós pegamos a Constituição, né, a Constituição do Império, e a reforma que nela houve uma reforma do sistema punitivo. Em 1830, nós tivemos a promulgação do primeiro Código Criminal do Brasil, que foi justamente pós a independência, né, em 1822, e aí nós tivemos a pena de prisão estabelecida de duas formas, a prisão simples e a prisão com o trabalho. Agora, interessante é que nós tivemos também, a partir daquele momento, a criação de comissão de cidadãos probes, que era composta assim, por 5 pessoas. Eles visitavam as prisões. No próximo slide, inclusive, a gente vai ver um relato que eles trouxeram para a gente. É um relato de 1829. Vejam como é interessante. Ao descrever o sórdido ambiente, imundo e cheio de fumaça, deixa-se claro que os presos faziam pequenos objetos, pentes, colheres, com chifres de boi. Né? Eles pegavam para fazer artefatos para eles. A assistência médica era precária, a alimentação ruim, muito pouca, mistura de presos condenados e não condenados, falta de água, acúmulo de lixo, fizeram a comissão concluir que era um estado de miséria, né? Então, assim, nós tivemos ali uma mudança. Essa comissão que começaram a visitar, que começava a visitar as prisões, trazem uma nova forma de olhar a prisão. No próximo slide, que aí eu vou pedir para a Janaína falar um pouquinho para vocês, a gente avança no nosso artigo. Vai lá, Janaína. A sociedade brasileira e o aprisionamento. O Brasil do ano de 2020 é paradoxal. O país tem uma legislação avançada e considerada por muitos juristas como uma das mais modernas do mundo. A Lei de Execução Penal reconhece os direitos das pessoas privadas de liberdade, mas os resultados eleitorais valorizam políticas que reforçam a pauta, a agenda conservadora da extrema-direita, ou simplesmente a pauta dos costumes aplicada à forma rígida. A Lei de Execução Penal brasileira, ela trouxe avanços nas políticas públicas do encarceramento, através da educação, que é mediada por tecnologia também. E uma dessas formas foi a possibilitar a essa população, elas romperem barreiras da desigualdade social para esse público, né? Próximo, por favor. Próximo slide, por favor. Um olhar para além do encarceramento, a educação. Ao colocar a educação entre os recursos que nos permitem olhar para além do concreto, dos muros que demarcam o espaço da privação da liberdade, falamos de um direito garantido pela Lei de Execução Penal. O acesso à existência educacional deve ser oferecida pelo Estado na forma de instrução escolar e formação profissional, visando a reintegração da população prisional à sociedade. No contexto prisional, ela é mais que um direito, mais uma ferramenta de inclusão social, de partilha de valores, de reinserção no indivíduo na sociedade.
O Brasil, ele transitou entre uma legislação que foi punitiva, entre um modelo punitivo e agora numa visão mais humanitária. O que a gente propõe no artigo, o que a gente faz desse artigo, ele traz uma forma crítica e deixa as pessoas pensarem em como está acontecendo essa transição, em como a população, a sociedade está vendo essa transição, o direito do indivíduo que é encarcerado, ele ter os mesmos direitos à educação, à reinserção social. Próximo, por favor. A remissão da pena por trabalho ou por estudo. A remissão é de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. Atividade de ensino fundamental médio, profissionalizante ou superior, ou ainda de requalificação profissional, definindo 1 dia de pena a menos a cada 3 dias de trabalho. Próximo, por favor. A educação destinada aos encarcerados deve compreender ações de formação humana que resgatem ao homem aptidões que, além da sobrevivência e da ressocialização, constituem aptidões para desenvolver uma visão do mundo compatível com a ética e a cidadania, para a alteridade, o desenvolvimento da identidade e a recuperação da autoestima, para o reconhecimento e a convivência social com o outro na diversidade. Próximo. Então, entra uma pergunta que é fundamental para nós no artigo. Por que educação mediada por tecnologias? E nós elencamos 3 grandes motivos. O primeiro motivo é a escala, né? Com a educação mediada, você atinge uma quantidade muito grande de pessoas que é compatível com a população carcerária no Brasil, que é enorme. A segunda é o caráter democrático que tem essa educação, estimulando o protagonismo, estimulando a autonomia, com muitas características daquelas que a Janaína acabou de enumerar como importantes para o desenvolvimento desses alunos. E a terceira é a atualidade e a modernidade, que é compatível com o que as pessoas vão encontrar fora da prisão, né? E a gente tem, no próximo slide nós vamos ver, essas 3 características, elas têm um suporte legal, que é oferecido pela resolução número 2 do Conselho Nacional de Educação, que depois vocês podem consultar e ler na íntegra, né? Que obriga a União, os estados, o Distrito Federal, os estados, os municípios, a incentivar novas estratégias pedagógicas para o atendimento dessas pessoas privadas de liberdade. Novas metodologias, tecnologias educacionais, materiais didáticos específicos que combinam exatamente com uma educação para o século XXI, com a educação mediada por tecnologias. Mas no próximo slide, a gente vai ver que não existem só as facilidades, a base legal a gente tem, mas existem 3 grandes blocos de dificuldades. O primeiro é de questão de ordem tecnológica mesmo, tem a ver com o fato de nós não podermos ter internet dentro do ambiente prisional, não podemos ter celulares, então há necessidade da construção de plataformas, de ambientes que respeitem essa segurança e que possam ser utilizados intramuros. As questões pedagógicas, como é difícil encontrar uma linguagem, um formato de material didático que seja compatível e acessível àquelas pessoas que muitas vezes não estudam há muitos anos. E a terceira é o próprio perfil dos alunos. Como eles se sentem inseguros, como muitas vezes eles estão deprimidos, pouco motivados, descrentes da possibilidade de progressão e de sucesso e de ainda virem a ser felizes fora do ambiente prisional. E aí, a gente encaminha para o final, no próximo slide, trabalhando com uma ideia, reiterando uma ideia que nós dissemos, Ronaldo falou isso, Janaína falou isso, e eu vou falar também. A utilização da educação mediada pode nos oferecer um olhar para além do concreto dos muros, tanto dos muros reais, as paredes e grades, como dos invisíveis. E aí vamos terminando com uma citação de uma poetisa, que está no próximo slide, que é a Cora Coralina. Ela nasceu em Goiás, e só publicou o primeiro livro com 75 anos, né?
Então, nós nos despedimos assim, Ronaldo, Janaína e eu. Tempo virá. Uma vacina preventiva de erros e violência se fará. As prisões se transformarão em escolas e oficina. E os homens, imunizados contra o crime, cidadãos do novo mundo, contarão às crianças do futuro histórias absurdas de prisões, celas, altos muros de um tempo superado. Um beijo para todos, obrigada. Nos despedimos os três. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.